A Escola Estadual Florestan Fernandes localiza-se na Vila Caiúba, no bairro de Perus, na zona noroeste da cidade de São Paulo. O referido bairro está situado na região do Vale do Rio Juqueri e da Serra da Cantareira, fazendo divisa com as cidades de Caieiras, Cajamar e Osasco, sendo um núcleo urbano isolado do restante da cidade por um cinturão verde cada vez mais tênue. O bairro tem em seu território o maior parque da cidade de São Paulo, o Parque da Anhanguera. Conforme trazido pelo jornal O Estado de São Paulo em 2016, Perus tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,772, 83ª posição na cidade de São Paulo e 14ª pior, o que coloca entre os 20 bairros com piores índices da cidade. Situação que precisa ser levada em conta, visto que o IDH é uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação e esperança de vida, natalidade, entre outros fatores. No que diz respeito às possibilidades da prática de atividade física e lazer, não há muitas opções na área do bairro onde está localizada a escola, podendo-se apontar apenas o CEL, Centro Educacional Unificado, da região, que é razoavelmente próximo a ela, como alternativa. Já o Parque da Anhanguera está relativamente longe da área onde ficam as escolas, sendo que os finais de semana a própria escola se transforma em local utilizado para este fim, de forma oficial pelo programa Escola de Família. A maioria dos alunos dessa escola são oriundos de dois conjuntos habitacionais, sendo um CDHU, Companhia do Desenvolvimento Habitacional Urbano, e o outro a COAB, a Companhia Metropolitana de Habitação. Companhias criadas com o intuito de financiar moradias para pessoas de baixa renda. Analisando todos os detalhes levantados, pode-se inferir então que se trata de um bairro onde a população sofre com carências em diversas áreas. Quanto à unidade escolar, no que diz respeito à estrutura e espaços usados pelos alunos dentro do estabelecimento de ensino, a mesma conta, além das salas de aula comum, com uma sala de vídeo, uma biblioteca, uma quadra coberta, o pátio e uma pequena área cimentada ao lado do prédio escolar. Apresenta poucos ambientes, além de ter acesso a uma pequena variedade e quantidade de materiais. O ano que vamos aplicar as aulas é o primeiro ano do ensino médio. Ele é o começo de muitos desafios para os alunos. Pensar no vestibular ou no Enem, qual curso seguir ou qual profissão, e isso acontece para muitos já no primeiro ano. É a última etapa da educação básica no Brasil. O ensino médio tem 3 anos de duração e é recomendado pelo BNCC para adolescentes de 15 a 17 anos. Essa fase tem como principal objetivo, além de aprofundar o aprendizado do ensino fundamental, formar os estudantes para o exercício da cidadania e, nessa idade, as mudanças físicas dramáticas são parte de um longo processo complexo de maturação, que inicia antes mesmo do nascimento e suas ramificações psicológicas continuam além da idade adulta, como diz Papalha e Olds 2004. Segundo Galahu, o adolescente está no estágio da utilização permanente. Este estágio da fase especializada de desenvolvimento motor começa por volta dos 14 anos de idade e continua por toda a vida adulta. O estágio da utilização permanente é caracterizado pelo uso do repertório de movimentos adquiridos pelo indivíduo por toda a vida. Fatores como tempo disponível, dinheiro, equipamento, instalações e limitações físicas e mentais afetam este estágio. Autores como Papalha e Feldman, 2013, destacam a adolescência como uma construção cultural, que mesmo sendo definida desde o século XX como uma faixa etária do desenvolvimento humano, ainda sofre inúmeras mudanças até os tempos modernos. Ao exemplo, tem-se o comportamento dos ansiosos mais frequentes relacionados principalmente a fatores como a identidade sexual, a imagem corporal, pressão de desempenho acadêmico, influência digital, sendo necessário ressaltar que esses aspectos possuem relação intrínseca com o meio sociocultural que cada jovem está inserido.
Bom, falarei um pouco agora sobre a nossa base teórica. Utilizaremos a abordagem construtivista e as metodologias ativas. Bom, para alguns teóricos como Piaget, Vygotsky, Brumer, o construtivismo é uma teoria que procura descrever os diferentes estágios pelos quais passam os indivíduos no processo de aquisição de conhecimento, como o indivíduo se torna autônomo, a qual utilizaremos o Kohlberg, tal como o Piaget, onde enfatizam a importância da maturação de estruturas cognitivas e a sequência invariável de estágio do desenvolvimento. Daremos ênfase no nível 3 do Kohlberg e no quinto estágio, que é o contrato social. Na questão psicossocial, utilizaremos Erik Erikson e os estágios do desenvolvimento com a construção de identidade em adolescentes. E para o desenvolvimento motor, utilizaremos o modelo teórico de desenvolvimento motor de Galahu 2014 e Papalia 2013. Nas metodologias ativas, utilizaremos Bastos 2006, Apud Barbel 2011, que visa estimular a autoaprendizagem e a curiosidade do estudante para pesquisar, refletir e analisar possíveis situações para a tomada de decisão, e sendo o professor apenas o facilitador desse processo. Bom, agora nós estaremos falando um pouco sobre as competências e habilidades que nós escolhemos estar trabalhando nesse período de um ano. No primeiro bimestre, nós estaremos trabalhando a competência 3 do BNCC, no qual estarei falando brevemente o que cada uma trata. A competência número 3, ela diz utilizar diferentes linguagens artística, corporais e verbais para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva de forma crítica, criativa, ética e solidária. A habilidade que nós escolhemos estar trabalhando é mapear e criar por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos. Bom, para esse bimestre nós escolhemos a temática de dança e nós estaremos trabalhando a dança livre, com uma carga horária de 40 horas. Para o segundo bimestre, nós escolhemos estar trabalhando a competência 6 do BNCC, que diz apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais e regionais. A habilidade que nós escolhemos é expressar-se e atuar em processos criativos que integram diferentes linguagens artísticas e referências estéticas e culturais. A unidade temática que nós escolhemos é a ginástica acrobática, com uma carga horária de 20 horas. Também no segundo bimestre, escolhemos estar trabalhando a competência número 5, que diz compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de sentido nas práticas sociais da cultura corporal do movimento, reconhecendo-as e vivenciando-as. A habilidade praticar, significar e valorizar a cultura corporal de movimento como forma de autoconhecimento. A unidade temática que nós escolhemos é Práticas Corporais de Aventura, onde estaremos trabalhando o parkour com uma carga horária de 20 horas. Já no bimestre 3, estaremos trabalhando a competência número 4, que diz compreender as linguagens como fenômeno geopolítico, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível ao contexto de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como forma de expressão identitária, pessoal e coletiva. Já a habilidade que nós estaremos trabalhando é analisar textos de modo a caracterizar as linguagens como fenômeno geopolítico, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível ao contexto de uso. A unidade temática que nós escolhemos estar trabalhando é Jogos e Brincadeiras da Cultura Africana, com uma carga horária de 20 horas. Ainda no terceiro bimestre, também estaremos trabalhando a competência número 7, que diz mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas. Já a nossa habilidade é explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, compreendendo seus princípios e fundamentalidade. Nós estaremos trabalhando também os jogos e brincadeiras da cultura digital, com uma carga horária de 20 horas.
Já no quarto bimestre, escolhemos estar trabalhando a competência número 2, que diz compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitar a diversidade, a pluralidade e as ideias de posições. A habilidade é negociar sentidos e produzir entendimento mútuo nas diversas linguagens, como artística, corporais e verbais, com vista ao interesse comum pautado em princípios e valores. A unidade temática é lutas, no qual escolhemos estar trabalhando a capoeira com uma carga horária de 20 horas. Ainda no quarto bimestre, também estaremos trabalhando a competência número 1, que diz compreender os fundamentos das diferentes linguagens e práticas artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discurso nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias. Já a habilidade é analisar visões de mundo, conflitos, interesses, preconceitos e ideologias presentes nos discursos vinculados nas diferentes mídias. A unidade temática que escolhemos estar trabalhando é esporte de invasão, com uma carga horária de 20 horas. A nossa estratégia de ensino será planejamento participativo, aulas expositivas, seminários, visitas externas, projetos, jogos e brincadeiras e resolução de problemas. Os recursos utilizados serão quadra, pátio, sala de aula, área externa da escola, arco, banco sueco, bola de versas, caixa de som, colchonetes, coletes, cones, corda, frisbee, notebook, peteca, projetor de mídia e raquetes. Sobre a nossa avaliação, utilizaremos a observação direta, segundo Marconi e Lakatos, 1992, que diz que não consiste apenas em ver e ouvir, mas também examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar. E para Mendes 2012, Apud e Sarmento 2004, o observar é algo mais que olhar, é captar significados diferentes através da visualização. Fizeremos também a roda de conversa, que segundo Gonçalves 2007, a roda de conversa é um meio de coletar informações, esclarecer ideias e posições, discutir temas. Caracteriza-se então como uma oportunidade de aprendizagem. A conversa desenvolve-se num clima de informalidade, criando possibilidades de elaborações provocadas por falas e indagações. As avaliações serão realizadas após a conclusão de cada bimestre e no final do ano letivo, onde terão o objetivo de oportunizar momentos de reflexão para os aprendizes sobre as práticas no decorrer de suas aprendizagens, tornando-as mais significativas e visando repensar suas ações durante o desenvolvimento dos conteúdos. Assim, torna-se parte muito importante do processo de aprendizagem. Estaremos falando um pouco sobre os nossos 3 planos de aula, que está pautado no primeiro bimestre, no qual nós escolhemos estar trabalhando a competência número 3, que é utilizar diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitam o outro e promovem os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em ambiente local, regional e global. Já a habilidade é mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural, para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo seus princípios e objetivos de maneira crítica, criativa, solidária e ética. Os nossos 3 planos de aula estarão pautados no desenvolvimento dessa competência e habilidade. O objetivo da primeira aula é estimular a percepção de movimentos com o objeto e com o outro. O material necessário serão cordas, bolas variadas, cones, arcos, notebook e caixa de som. A nossa estratégia é uma aula expositiva de dança livre. A nossa primeira atividade, nós vamos iniciar com uma roda de conversa, que o objetivo é identificar e estimular o que os aprendizes sabem sobre dança livre. Já a atividade 2, na quadra vai ter diversos objetos espalhados pelo chão, onde os aprendizes eles escolherão com qual objeto eles queiram interagir.
Após a escolha do objeto, os aprendizes também escolherão em qual parte da quadra eles queiram ficar, assim podendo realizar o maior número de movimentos diferentes, e internalizarão o objeto, assim podendo fazer movimentos relacionados ao mesmo. Durante a atividade, os aprendizes eles terão a liberdade de estar trocando de objeto. Suponhamos, se eu estou com a corda, eu quero trocar com alguém que está com a bola. Eles terão essa liberdade. E também, durante essa atividade, estará tocando melodias ao fundo, onde os aprendizes eles ficarão livres para escolher se vão executar a atividade no ritmo da música ou não. Já na terceira atividade, os aprendizes eles farão duplas ou trio, assim podendo realizar a troca do aprendizado, interagindo uns com os outros e também realizando a troca do objeto e propondo aos colegas os movimentos que descobriram e assim também podendo criar novos movimentos. Já a quarta aula, nós estaremos conversando um pouco com os aprendizes quais foram as sensações ou a experiência deles de estar realizando movimentos diferentes do convencional. E também estaremos perguntando como foi essa troca de experiência. E ao final, nós estaremos solicitando aos aprendizes que eles pesquisem sobre algum coreógrafo para ser discutido na próxima aula. O nosso instrumento de avaliação será por meio de roda de conversa e observação direta. Uma das questões a serem avaliadas é: ao escolherem os objetos, houveram muitos desacordos? Os movimentos foram muito repetitivos ou foram variados? Bom, a nossa aula 2, ela tem como objetivo conhecer sobre o coreógrafo Laban e o conceito de cinesfera. O material necessário será a caixa de som e notebook. A estratégia é uma aula expositiva e dança livre. Iniciaremos a aula com uma roda de conversa, que o objetivo é saber quais foram os coreógrafos que eles pesquisaram. Na nossa atividade 2, a gente estará utilizando a quadra como espaço da cinesfera em sua maior amplitude. Os aprendizes eles se colocarão de tal forma que, ao realizar os movimentos de extensão, longe, médio e perto, se esforçando ao máximo para conseguir se encostar. Os espaços serão reduzidos gradativamente, utilizando a dimensão grande, médio e pequeno, até que exista uma certa dificuldade para a execução dos movimentos. Na atividade 3, os aprendizes farão trio, onde eles irão criar uma sequência de movimentos, decidindo quais níveis irão utilizar, como alto, médio e baixo, que está relacionado ao conteúdo discutido no início da aula, que foi sobre o coreógrafo Laban. E escolherão quais movimentos de extensão, dimensão e direção serão apropriados para a sequência escolhida. Na nossa atividade 4, serão discutidos a relação da pesquisa e a proposta desta aula. E, ao final da aula, estaremos pedindo para que eles possam pesquisar quais são as formas de organização para uma apresentação de dança livre. Alguns dos critérios de avaliação para esta aula, que será feita por observação direta, é realizar uma pesquisa solicitada na aula anterior. Bom, já no nosso terceiro plano de aula, o nosso objetivo é com que eles realizem uma apresentação de dança livre. Essa apresentação ela vai ser organizada pelos próprios alunos. Os materiais que será utilizado será o projetor de mídia, a caixa de som, cone, arco, corda e bolas variadas. A nossa estratégia de ensino é a aula expositiva, o seminário e a dança livre. Já na nossa primeira atividade, será feita uma rápida roda de conversa. Os aprendizes eles se dividirão em 3 grupos e farão as divisões das funções, como, por exemplo, o tema, a música, o local, figurino, objetos cênicos. Ali terá uma organização do cronograma da apresentação. Na nossa segunda atividade, eles irão elaborar uma sequência de 16 movimentos, utilizando o que já aprenderam nas aulas passadas. Já na nossa terceira atividade, será a apresentação desses movimentos que eles criaram de dança livre. E na quarta atividade, terá uma roda de conversa onde será discutido o conteúdo e a apresentação que foi realizada na aula. Bom, o instrumento de avaliação será por meio de roda de conversa e observação direta. Um dos critérios da observação direta seria: ocorreram muitos desentendimentos na divisão das tarefas, os aprendizes usaram os elementos sobre o conteúdo das aulas, os aprendizes demonstraram respeito ao lidar com os colegas, os aprendizes se sentiram satisfeitos com suas apresentações.